Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar do temido sistema endócrino. Pessoal, esse sistema endócrino que é responsável pela produção de hormônios, dos diversos hormônios no nosso corpo. Então essa é uma aula que tem uns nomes muito chato. Às vezes eu vou estar até que assim, vou estar coçando a cabeça pensando, caraca, quanto nome! Imagina para você, meu querido estudante, ter que saber todos esses nomes. Bom, por isso que eu vou tentar facilitar para vocês, falar o que é mais importante e claro, sem deixar de ser aquela aula super completa com todas as possibilidades que o teu vestibular, que o teu Enem poderá te cobrar. Então vamos lá. Pessoal, o que são os hormônios? Os hormônios, eles são mensageiros químicos. Porque a gente tem que te ligar que a comunicação entre no nosso corpo pode ser pelos neurônios, sistema nervoso, mas também essa comunicação pode se dar através dos hormônios. Então por isso que a gente fala que o sistema endócrino produz hormônios que são mensageiros químicos. Esses hormônios, portanto, se eles fazem essa comunicação, eles vão atuar ou em algumas células específicas, ou em órgãos inteiros, ou até mesmo em outras glândulas. Sim, é uma glândula produzindo um hormônio que vai atuar em outra glândula. Nesse caso, é chamado de hormônios trópicos, quando ele atua diretamente em outra glândula. Então perceba que, estou falando, se o sistema endócrino, te liga, as glândulas que produzem são as glândulas endócrinas. Sabe por quê? Porque nós temos as glândulas, lembra lá, tecido epitelial, temos as glândulas endócrinas, exócrinas ou mistas, que fazem as duas coisas. Bom, uma glândula que é exócrina vai liberar secreção para fora da corrente sanguínea. É o caso das nossas glândulas salivares, produz saliva, que sai para a boca, não cai na corrente sanguínea a tua saliva. Ó, a saliva não é hormônio, mas é produzido por uma glândula. Por isso que tem que te ligar, falou em sistema endócrino, quem faz parte são as glândulas endócrinas. Elas não têm o ducto, aquele tipo caninho que manda para fora a secreção, não, ela cai na corrente sanguínea. Obviamente, mensageiros químicos, ok? Os hormônios podem ter origem proteica, podem ser proteicos ou podem ter origem lipídica, ou seja, são lipídios também. E olha só, isso aqui é muito importante você se ligar. Hormônios são altamente específicos, porque veja bem, como é que um hormônio produzido numa glândula qualquer do teu corpo sabe que tem que atuar num órgão específico? Bom, literalmente, se ele libera o hormônio, ele vai cair na corrente sanguínea e poderia pegar em qualquer célula, mas vai pegar do sistema que ele precisa, do órgão que ele precisa, justamente por ser específico. Então, na membrana plasmática desse órgão, o órgão alvo do hormônio, vai ter receptores que, quando esse hormônio chega e encosta nesses receptores, modifica temporariamente ali a função daquele órgão, daquela célula ou daquela glândula. Por isso que um hormônio que é produzido e que ele tem origem, por exemplo, no rim, ele não vai fazer efeito no fígado. Não, ele tem que fazer efeito no rim. E eles são altamente específicos. Isso é algo muito importante, né? É que nem assim, ó, às vezes a gente está falando de remédio, tu toma um paracetamol. Tô fazendo propaganda pro paracetamol. Tô com dor de cabeça, professor. Toma um paracetamol. Esse remédio vai atuar só na cabeça? Não, ele vai atuar em todo. Ele vai tirar a dor do teu corpo, vai dar aquela diminuidinha na temperatura, caso tu esteja com febre. Mas ele não sabe que tem que atuar somente, tô com uma dor aqui. Aí toma o remédio, ele vai, vamos lá, não. Ele atua em todo o corpo. Por isso que o remédio sempre tem um efeito colateral. Às vezes até, para as meninas que tomam anticoncepcional, aí chega a assustar. Você abre aquele medicamento, a bula do medicamento e vê contraindicação. Cara, eu não vou tomar isso aí porque vou ter problema, né? Então, os medicamentos, nesse caso aí, um paracetamol não vai ser tão específico. Agora te liga, quando falamos de sistema endócrino, os hormônios são específicos. Isso é importante você anotar aí. Bom, e quais são as glândulas? Professor, tem tanta glândula aqui, tem que saber de tudo. Eu vou falar de cada uma delas, o que é mais importante, o que pode cair no teu vestibular, no teu Enem. Mas aqui, lembre-se, a aula aqui é completa, né, gurizada? Ó, hipófise,
hipotálamo, tireoide. Vamos ver o seguinte, isso aqui tu pode copiar. Eu vou projetar uma imagem para vocês e a partir dessa imagem eu vou mostrar as glândulas e onde estas glândulas estão. Porque daí, quando eu estiver falando de cada uma delas, você já vai saber, já vai ter anotado ou, quem sabe, tá com a nossa apostilinha bisurada baixada aí, tudo para facilitar a tua vida. Então fica ligado na imagem que eu vou mostrar a posição, ou melhor, onde está cada uma destas glândulas no nosso corpo. Então vamos começar aqui mais ou menos de cima para baixo. Aqui no cérebro, uma parte do nosso cérebro que tem essa função endócrina também, que é o hipotálamo. E embaixo, ou digamos assim, contínuo ao hipotálamo, nós temos a famosíssima hipófise, também conhecida por pituitária. É uma glândula que fica bem aqui no centro da cabeça e ela é considerada a glândula mãe do nosso corpo, porque ela regula várias outras glândulas. Bom, a hipófise tem duas porções, a porção da frente, a porção anterior, que a gente chama de adenohipófise, e tem a porção posterior, que a gente chama de neurohipófise. Repara que a adenohipófise, essa produz hormônios, enquanto que a neurohipófise não produz hormônios, mas ela armazena hormônios que são produzidos, veja, no hipotálamo. Belezinha. Aí um pouquinho mais embaixo aqui nós temos a tireoide, embaixo ali, na verdade um pouquinho atrás da tireoide nós temos as paratireoides, que são duas, né, um par de glândulas que fica coladinhas à tireoide. Tem também o timo, órgão linfóide, na sua grande maioria, que nos adultos ele fica retraidinho ali, fica vestigial, mas tem a sua função endócrina, eu vou falar para vocês depois. O coração, professor, coração é endócrino? Claro, a principal função do coração é bombear sangue, mas ele também tem função endócrina e tudo isso a gente vai falar depois. Tem o pâncreas, tem o fígado, os rins. Os rins também, professor? Sim, os rins também produzem hormônios. Em cima dos rins tem as famosíssimas suprarrenais ou adrenais, né? A gente vai falar das diferenças. O pâncreas, não me lembro se eu já falei. O ovário, no caso da mulher. Testículo, no caso do homem. O estômago também vai ter atuação endócrina. O duodeno, a placenta, quando a mulher fica grávida e forma a placenta, também vai ter função endócrina. E já ia esquecendo também da glândula pineal. Essa glândula pineal fica aqui, na base do encéfalo. Beleza, gurizada, agora você já sabe mais ou menos onde está cada uma dessas principais glândulas. Te liga, então, tu deve estar assustado, mas professor, o coração faz parte do sistema endócrino? Veja, embora ele não tenha a função principal, digamos assim, a função mais vistosa do coração, não seja endócrino, ele tem uma função, ele faz parte também do sistema endócrino por produzir hormônios. Outra coisa, o pâncreas. Mas professor, o pâncreas tem função endócrina, ele produz o suco pancreático que a gente estudou em sistema digestório, mas ele também é uma glândula, claro. Lembra que o pâncreas é uma glândula mista. Ele tem a porção endócrina, né, do pâncreas, e tem a porção exócrina, que produz o suco pancreático, que vai lá na digestão. Sistema digestório, a gente já falou sobre isso. Então, tudo que tem aqui é completo. É completinho. Tudo que é órgão ou específico, glândulas específicas endócrinas. Aí, como é que vai funcionar? Eu vou explicar isso aqui primeiro, né? Segura um pouquinho aí, mano, velho. E depois eu vou falar de cada um desses hormônios, resumindo, fazer um resumão para vocês e explicar o que é mais importante, porque é muita coisa, né? Então eu vou colocar a hipófise, hormônios, o que faz a falta, de cada um deles, para ficar tudo redondinho, para ver isso aqui é um livro, gente. Vamos com tudo, vamos com tudo. Agora perceba, existe um processo do sistema endócrino que a gente chama de retroalimentação. Veja que interessante. Muitas vezes uma glândula 1, pensa assim, uma glândula 1, ela vai secretar um hormônio 1. Então imagina uma glândula secretou um hormônio. Esse hormônio vai estimular a glândula 2, imagina uma outra glândula, a secretar o hormônio 2. Esse hormônio, quando ele está em alta no nosso corpo, ele pode fazer a retroalimentação positiva, quando ele estimula a glândula 1 a novamente liberar esse hormônio 1, que vai estimular novamente a glândula 2, e ela fica num feedback positivo, numa retroalimentação positiva. Ou, quando esse hormônio 2 cai na corrente sanguínea, ele vai falar, opa, já está cheio desse hormônio. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma retroalimentação negativa, ou ele vai inibir, portanto, a glândula 1, que não vai secretar o hormônio 1 e para por aqui. Isso é só para que você entenda que, gente, os hormônios, eles também atuam sobre outras glândulas. Isso aqui é um caso, por exemplo, temos a nossa hipófise, ela vai liberar um hormônio que vai estimular a secreção de outros hormônios pela tireoide. Bom, quando a tireoide libera esse hormônio, significa que já tem agora no sangue ele. O que esse hormônio vai fazer? Vai mandar um sinal para a tua hipófise, ó, para, vai inibir. Para de produzir, que senão a gente vai ficar produzindo para sempre esse hormônio e ficar louco. Não dá certo. Então, em alguns casos,
tem que inibir, em outros pode estimular. Lembrando que isso aqui quando é retroalimentação, ou seja, quando uma glândula está atuando na outra. Mas as glândulas, elas podem, os hormônios, na verdade, eles podem atuar em outros órgãos, aí não entra na função de retroalimentação. Ok? Beleza, agora eu vou apagar aqui. Eu tomei chimarrão, vou apagar aqui, moçada, e a gente vai para a função de cada um deles aqui. Agora o troço fica interessante, porque várias curiosidades acontecem. Então fica ligado que vai mudar o quadro. Então vamos dar continuidade agora no charme de todas as glândulas endócrinas do nosso corpo, começando pela hipófise, que de certa forma é uma das mais importantes, porque ela é uma glândula mãe. Você vê que ela atua diversas funções aqui. Então falou em hipófise, você tem que se lembrar. Imagina uma ervilha, mais ou menos o tamanho de uma ervilha, posicionada bem no centro da tua cabeça, de maneira que, se você conseguir traçar uma linha aqui e outra aqui, no momento em que essas linhas se cruzam ali, é onde está essa glândula, bem no meio, ok? E ela é dividida, já falei para vocês, em adenohipófise, mais na porção da frente, e neurohipófise, mais na porção de trás dessa glândula. Nessa porção de trás, na neurohipófise, tem o armazenamento de diversos hormônios ali. Agora a adenohipófise, que é a parte da frente dessa glândula, que vai produzir essa cambada de hormônios. Então veja a importância dessa glândula. Até tem coisas interessantes aqui. Gente, esses nomes são chatíssimos. A maioria, o mais importante eu falo. Quando for muito importante, eu vou falar para você dar aquela riscada com força no caderno. Mas óbvio, como aqui a aula tem que ser completa, a gente tem que ver tudo que pode cair nos vestibulares. Então olha só, gente, me desculpem se eu me confundir nesses nomes de hormônio chato, porque eles são chatos, né? Olha só, adrenocorticotrópico, o ACTH. Repara que esse hormônio atua nas adrenais e faz o controle hídrico do corpo. Ele auxilia no controle hídrico. O que é isso? Libera mais urina, libera menos urina, em associação com as adrenais. Então veja, por que ela é glândula mãe? É um hormônio que ela produziu que vai atuar sobre outra glândula que vai produzir outros hormônios para o controle hídrico do nosso corpo. Guarda essa informação. A gente vai falar exclusivamente depois das adrenais. Aí tem o tireoideotrópico, TSH. Tireoide é um hormônio que atua na glândula tireoide. E quando ele atua nessa tireoide, ele vai aumentar o metabolismo. Repara, também eu vou falar da tireoide, mas já adiantando para vocês, ele manda a tireoide trabalhar. Se a tireoide trabalha, o nosso metabolismo acelera, nós produzimos energia e tudo mais. Agora, se a tireoide não está trabalhando muito bem, nos dá o que a gente chama de hipotiroidismo, a pessoa fica com sono, fica lento. Mas calma que eu vou falar também mais especificamente quando a gente tratar lá na tireoide. Tem o folículo estimulante, FSH, que nas mulheres vai atuar nos folículos ovarianos e no homem na espermatogênese. Tem o hormônio luteinizante. Tudo isso aqui, mano, velho, está sendo produzido pela hipófise, pela porção da adenohipófise, que é a parte da frente da hipófise. Então o luteinizante também atua nas gônadas. O que são as gônadas? No homem, os testículos, na mulher, os ovários. Então, no homem, ele vai estimular a produção de andrógenos, por exemplo, a testosterona. Na mulher, vai estimular a ovulação, vai estar atuando ali no processo de ovulação. Agora aqui sim, gente, isso é importante. O hormônio do crescimento ele é bastante importante, que também é considerado, chamado de somatotropina. Tá? E aqui a abreviação é GH, mas em alguns livros ele pode trazer GSH, tanto faz. Grave, hormônio do crescimento, é muito fácil. Ele atua no quê? Estimulando o crescimento. Então é muito normal, crianças, jovens em idade de crescimento, estar com alta desse hormônio, muito normal. O problema é que se eles tiverem muito excesso, e às vezes ele não para de ser produzido depois, quando tem 18 anos, tem que parar, né? Os homens, nas mulheres pode até estender um pouquinho mais, tudo mais. Só que no gigantismo, se não para de produzir, tu segue crescendo. E aí, normalmente, aqueles casos de pessoas que chegam a 2,30 m, 2,50 m, é porque tem uma disfunção aqui e produz muito desse hormônio. Agora, imagina assim. Produziu o hormônio, parei de crescer, tudo bem. Quando eu tinha lá 40 anos, de repente eu começo a produzir de novo esse hormônio do crescimento. Mas os meus ossos já pararam de crescer em espessura, lembra lá? Ele cresce em espessura. Tecido ósseo, tecido cartilaginoso, lá a gente fala dos discos de cartilagem que tem nos ossos longos que estimulam o crescimento, ok? Imagina então que um adulto já cresceu o que tinha para crescer, só que de repente começou a liberar muito hormônio do crescimento. E ele vai começar
a desenvolver, mas não estatura. E sim vai causar o que a gente chama de acromegalia, que é o crescimento dos ossos. O cara fica com um testão assim pra frente, sabe? Aquele osso de sobrancelha, essas bolas ficam... O cara cresce, fica bem gigantão assim. Isso é acromegalia, que é estimulada, que é causada pelo excesso desse hormônio no adulto, ok? Porque ele já parou de crescer. Lembrando que, gente, normalmente não, vamos dizer assim, em grande parte dos casos que a pessoa está produzindo muito hormônio do crescimento, tem relação com tumores na glândula hipófise. Com tumores, literalmente, esse tumor começa a pressionar e ela fica descontrolada. Agora, a falta de hormônio do crescimento tem um efeito contrário. Se o excesso cresce, a falta impede o crescimento. E aí é um tipo de nanismo. A pessoa fica... fica pequenininha, não desenvolve em estatura porque não tem esse hormônio que estimula. E ainda, para finalizar essa glândula, a hipófise, liberado ainda pela adenohipófise, porque a neuro só armazena, liberado pela adenohipófise, tem a prolactina. A prolactina atua na produção de leite. Então, as mamães aí, né, que recém tiveram filho, elas produzem bastante prolactina, uma vez que vai estimular a produção de leite. Inclusive, a amamentação do nenê, né, pelo seio materno, é um dos estímulos para liberar prolactina. E, obviamente, também libera progesterona, que é um hormônio feminino. Beleza, gurizada? Ó, essa é a primeira parte da aula 1, hipófise. Fica acompanhando, vai ser 2 agora e depois a gente vai falar de cada uma delas. Essa é uma das mais chatinhas, essa primeira. Deixei o mais difícil para o início. Depois começa a ficar interessante, algumas glândulas são bem legais conversar. Então, fica ligado que o quadro vai mudar. Agora vamos falar de 2, hipotálamo. Lembrando que o hipotálamo é essa região do cérebro que fica num íntimo contato com a hipófise, a glândula que a gente estudou anteriormente. Então perceba, os hormônios que são produzidos no hipotálamo ou são armazenados na neurohipófise ou vão atuar diretamente na adenohipófise, para que ela então faça... Gente, o que é interessante você se ligar aqui é que o hipotálamo é a região que tem, digamos assim, uma comunicação entre o sistema nervoso e o sistema hormonal, o sistema endócrino. Porque isso aqui, gente, o hipotálamo faz parte do encéfalo. Então ela tem essa comunicação. Quais são os hormônios que ela produz? Primeiro, ocitocina. A ocitocina é muito importante na hora do parto. Ela favorece a dilatação, favorece toda a contração uterina para o parto ser agradável. E até, inclusive, acontece que muitos médicos injetam a ocitocina em mulheres que estão no parto para estimular e facilitar, assim, o parto. Também vai favorecer a amamentação, vai ter aquela relação entre mãe e filho, porque ocorre uma liberação muito grande de ocitocina. Então, o primeiro contato da mãe, né, com o bebê, os níveis de ocitocina estão tão grandes, faz essa relação única entre mãe e filho. Também está ligado a prazer sexual e a vínculos e afeto. Literalmente é um hormônio, digamos assim, da afetividade, do amor, da paixão, né? A ocitocina, que é um hormônio bastante interessante. Depois tem o hormônio antidiurético. Se é antidiurético, ele fala, opa, para de mijar. Então, ele também é conhecido por ADH ou vasopressina. Repara então que esse hormônio, que fala para parar de urinar, ele faz então, portanto, a reabsorção de água pelos rins. É lógico, né? Isso aqui muita gente se confunde, é hormônio antidiurético, não é diurético, é anti. Então fala, reabsorve água. Se tu reabsorve água, tu não produz urina tão, digamos assim, abundante. E aí, o que é bizu para você saber, que tem pessoas que têm deficiência, tem pessoas que têm deficiência desse hormônio. No caso, se tem deficiência desse hormônio, não vai liberar o ADH, não vai liberar. E o que a pessoa vai fazer? Consequentemente, como não vai reabsorver a água, ela vai produzir muita urina. Isso é o chamado diabetes insípidos. Uma pessoa que, gente, faz litros e litros de urina por dia. E ela pode literalmente morrer se não repor essa água. Imediatamente, tem que tomar muita água, porque tu pode, imagina, tu liberar 10 litros de urina por dia. Se tu não tomar esses 10 litros de volta, em 2, 3 dias tu está totalmente desidratado. Então, é um sintoma para diabetes insípida a sede excessiva. E por que ela pode existir na pessoa? Deficiência desse hormônio antidiurético. Portanto, ela produz muita urina e a água não é reabsorvida, vai embora. Aí tem 3, as tireoides famosas. A tireoide fica aqui, né, gente? A tireoide, uma glândula fundamental, interessante, lá para o nosso metabolismo. E ela libera basicamente 2 hormônios, o T4 e o T3. Tiroxina e triidotironina. Esse é o T4 e esse é o T3. Repara que esses 2 hormônios
eles atuam no metabolismo. Portanto, se você tem deficiência nesses hormônios, eles são pouco produzidos, repara que você vai ter o que a gente chama de hipotiroidismo. Hipo é baixo. Grava assim, ó, hipo é pouco. Quando eu tenho hipotermia, eu estou com a temperatura baixa. Quando eu tenho hiper é muito. Então, repara. Quando tens pouco, te dá hipotiroidismo, teu metabolismo desacelera, a pessoa hipotiroidista come um pouquinho, engorda, né? Tá sempre com sono, sempre com preguiça, sempre cansado, sabe? Aí daqui a um pouco como tudo fica em câmera lenta, assim. Agora uma pessoa hipertiroidista que produz muito em excesso, ambas são ruins, né? Uma pessoa hipertiroidista que fica assim, o olho arregalado, assim, normalmente tem um olho saltando da órbita, tá sempre, sabe aquela pessoa que come, tá sempre com energia, tu fala, cara, onde essa praga tira tanta energia? E vamos fazer alguma coisa e não aguenta ficar parado. E fica parado, começa a mexer assim com o pé, daqui a pouco faz assim, e tá em sala de aula e começa a fazer assim. Faz qualquer coisa porque tem que se movimentar, uma vez que ele tem um metabolismo muito acelerado. Lembrando, pode parecer que isso aqui é bom, o hipertiroidismo. Mas não, gente, não é bom também. O ideal é estar um controle, ter o metabolismo controlado, nem para baixo, nem para cima. Muitas pessoas ficam achando, então eu tenho hipotiroidismo, né? Porque a pessoa está sempre com sono, sempre cansada. Mas não se confunda, mano, velho, o hipotiroidismo com literalmente cansaço natural ou preguiça mesmo, né? Agora, o que é importante você saber aqui também da tireoide? Te liga. Bócio. Lembra lá da nossa aulinha de bioquímica que a gente está falando do iodo? E que o sal da cozinha, olha na tua cozinha aí, vai lá e põe. Vai ver que é sal iodado. Porque tem que colocar iodo ali, que é um sal que vai manter a saudável. Porque o funcionamento da tireoide depende do iodo. Então, se você não ingerir o iodo, vai te dar o bócio, que fica aquele papão aqui, incha, né? E aí, por isso que o sal da cozinha vem o iodo. Então, ele é sal iodado, justamente para evitar o bócio, que no Brasil agora, por causa do sal é algo muito barato, tem iodo nele, praticamente todo mundo tem acesso ao sal, senão todo mundo, e aí evita o bócio. Bom, outro hormônio liberado pela tireoide é a calcitocina, que a calcitocina, ela vai mandar, imagina, tem um cálcio no teu sangue, ela vai mandar esse cálcio que está em excesso no teu sangue ser armazenado nos ossos. Então é uma coisa interessante, pessoas que têm problema na tireoide, ela pode ter também fraqueza óssea, porque se não libera bem a calcitocina, você não coloca o cálcio nos ossos, e os ossos eles podem ficar mais quebradiços, digamos assim, mais frágeis, ok? E aí tem outra glândula, 4, paratireoides, é um par de glândulas que fica um pouquinho atrás da tireoide, e elas liberam o que a gente chama de paratormônio, ok? E esse paratormônio vai fazer praticamente o contrário, ele vai tirar o cálcio dos ossos e aumentar o nível de cálcio no sangue, que é importante também ter cálcio. Lembre-se lá da nossa aulinha de sais minerais. Agora, moçada, eu vou apagar aqui, a gente vai seguir com tudo nos hormônios, fica ligado! Dando continuidade, vamos falar agora dos 5. As adrenais, também conhecidas por glândulas suprarrenais. Isso porque elas estão situadas acima dos 2 rins, né? Então são 2. Repara que cada uma dessas glândulas adrenais, ela é separada, ela é dividida em 2 porções. A porção cortical e a porção medular. A porção cortical é a parte mais externa dessa glândula, enquanto que a porção medular, lá na medula, é dentro da glândula. E aí, cada uma delas produzem hormônios diferentes. Te liga, a região do córtex, a região cortical, produz o glicocorticoide, que atua no metabolismo de carboidratos, quebra de carboidratos e transformações dessas moléculas, e também é anti-inflamatório, tem uma ação anti-inflamatória no nosso corpo. Já o mineralocorticoide, que nomezinho chato, ele vai regular os níveis de sódio e de potássio no nosso corpo. Lembre-se, gente, regular esses níveis de sódio e potássio, você também está fazendo uma regulagem da retenção de água no nosso corpo. Porque imagina, se tu tens muito, agora vamos lá, tem muito sal num tecido, esse tecido vai acumular mais líquido, vai acumular mais água, e fica inchado, fica mal. Portanto, é um hormônio importante para fazer essa regulação de sódio, de potássio e, consequentemente, ou vai reter líquidos, ou vai tirar os líquidos que ali estão retidos a partir dessa regulação. E aí já na parte mais interna das glândulas suprarrenais, lá na medula mesmo, tem um hormônio fundamental que é produzido ali, que é a adrenalina. Gente, sabe a adrenalina? Quando tu tá eufórico, tu levou um grande susto, ou tá fazendo um esporte super radical, hardcore,
libera adrenalina. Tem gente que é viciado em adrenalina, né? A adrenalina, ela vai ativar o que a gente já discutiu na outra aula, que é o luta ou fuga. Luta ou fuga, porque, cara, é um risco que teu corpo tá passando. Aí tu fala, professor, mas parei, quando libera adrenalina, porque tu tá com... o teu corpo tá sob risco? Claro que sim, só que tu sabe conscientemente que às vezes é um risco que tu não vai morrer. Ah, vou pular de paraquedas aqui, tudo bem seguro ali, tu vai liberar um monte de adrenalina. Embora tu saiba que não vai se patifar no chão, é o que a gente se espera. Mas veja lá, então a adrenalina, ela vai aumentar a frequência cardíaca, tua pressão sanguínea vai subir, aumenta a taxa de glicose no sangue, eu vou falar agora aqui, o teu sangue fica com mais glicose para quê? Porque a glicose vai favorecer, ou melhor, vai possibilitar a maior quantidade de respiração celular e vai produzir mais ATP. Para quê? Para ter mais energia. Para quê? Para lutar ou para fugir. Então tua pressão aumenta, níveis de glicose no teu sangue também aumentam, tu fica mais atento, tu fica com muita atenção, teus sentidos ficam mais loucos para entender tudo que está acontecendo e, consequentemente, a digestão vai dar uma diminuidinha. Diminui por quê? Porque tu imagina, tu sob pressão, louco para correr, para lutar, tá sob pressão, só todo louco, cheio de glicose no sangue. E aí teu intestino tá lá, trabalhando, solta um peidinho aqui, não ia dar certo, gente. Aí ele para, opa, para a digestão por enquanto que aqui tá em risco. E aí é a ação da adrenalina. Tem gente que literalmente é viciada. E ainda, na porção medular, libera alguns andrógenos. Andrógeno é hormônio masculino. Imagina lá. Então tu fala assim, poxa, quer dizer que a mulher tem adrenais. E a mulher também tem níveis de testosterona no sangue? Tem. Muito embora seja super inferior ao do homem, porque o homem tem nos testículos. A maior parte da produção de testosterona, dos andrógenos do homem, obviamente, são feitos no testículo. Enquanto que na mulher, o pouquinho de testosterona que ela tem, que é importante também, ela tem bem menos que o homem, mas tem, é produzido nas glândulas suprarrenais, ou nas glândulas adrenais. Bom, feito, 5 foi. Agora vamos falar do 6, do pâncreas. Pessoal, o pâncreas é uma glândula, é um órgão glandular extremamente importante. Nós já falamos sobre ele, né, inclusive dessa função aqui, lá na aula de sistema digestório. Mas não custa nada a gente dar mais uma lembrada. Então o pâncreas, ele tem uma porção que a gente chama de ilhas pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans. Aqui nessas ilhas pancreáticas é que é liberado o hormônio que vai cair na corrente sanguínea, ou seja, um hormônio que é liberado pela porção da glândula endócrina. Esse hormônio é ou a insulina ou o glucagon. Repara que, se tu estás comeu bastante, nível de glicose do teu sangue aumenta. Tu produz insulina, tu pega a glicose que está no teu sangue e armazena ela no fígado em formato de glicogênio. Então fica armazenadinho e vai liberando muito aos poucos. Aí o que acontece? Teu pâncreas liberou glucagon, porque teus níveis de açúcar estão diminuindo no sangue, libera o glucagon, ele vai até o fígado e fala, opa, libera a glicose. Aí o teu fígado vai pegar o glicogênio ali e vai quebrar o glicogênio e vai liberar a glicose novamente do teu sangue. Então o que o insulina e o glucagon fazem? Eles regulam o nível de açúcar no teu sangue. Enquanto que tem muito nível de açúcar, libera a insulina, diminui o nível de açúcar no sangue e vai para o fígado. Agora está com pouco nível de açúcar no sangue, libera glucagon, o açúcar, a glicose sai daqui, que está em formato de glicogênio, vai para o sangue e sobe de novo. Claro, tem que ter um controle. Pessoas que não produzem insulina são pessoas diabéticas, é o diabetes tipo 1 e tipo 2, é diferente que o diabetes insípidos que a gente falou aqui. O diabético tipo 1 é o diabético insulinodependente porque ele não produz insulina. É uma doença autoimune. Literalmente, veja que coisa de louco, literalmente o teu corpo, imagina que isso aqui, que as ilhas pancreáticas são invasoras, vai simplesmente mata as células que eles estão. E aí tu não consegue produzir insulina. Consequentemente, tu vai ter que botar insulina artificial no teu corpo, né? Artificial, eu quero sintética, produzida, né, por indústrias farmacêuticas. Agora, enfim, era isso. E eu ia falar... Agora, o diabético tipo 2. Qual é a diferença? O diabético tipo 2, ele continua, não é uma doença autoimune, né? As ilhas pancreáticas estão ali, estão funcionando. Só que, em vez dele produzir o nível suficiente de insulina, ele produz níveis abaixo. E aí tu tem que tomar um remédio que não é insulina, porque esse remédio ele vai estimular a produção de glicose. De insulina, para diminuir a glicose no teu sangue. Então o diabético tipo 1 tem que injetar insulina. O diabético tipo 2, normalmente dá na terceira idade e tudo mais, tu toma um remedinho para estimular a produção de insulina, porque as ilhas pancreáticas ainda estão funcionando ali. Bom, glândula pineal, ela fica também na base do
do encéfalo aqui, e ela tem uma função interessantíssima, ela libera melatonina. Esse hormônio aqui é ele que regula o ciclo circadiano. Explico. O ciclo circadiano, a gente sabe que quando chega de noite, uma certa hora, a tendência é a gente ter sono. E de manhã, quando vem o sol, a tendência é a gente acordar e ficar ativo. Nós somos espécies, assim como poucos mamíferos, a maioria dos mamíferos são noturnos, sabia dessa? Mas nós somos diurnos. E é essa glândula que vai literalmente fazer essa regulação entre a hora de dormir, a hora de acordar. Ela também tem relação com função hormonal, outros hormônios, ela também tem função de defesa, né? Função de defesa do nosso corpo, ela estimula ali células de defesa, mas a grande função da glândula pineal é essa liberação da melatonina, que regula o ciclo de sono, digamos assim, o ciclo circadiano. Depois nós temos o timo. O timo é uma glândula que fica nessa região aqui, né? E repara que em crianças ele é mais desenvolvido. Em nós adultos, você talvez seja adulto ou quase isso, ela fica um pouco mais retraída, um pouco mais vestigial. Mas elas produzem, essa glândula produz, que é um órgão linfóide, mas também tem função glandular, produzem a timosina e a timopoietina. E estes hormônios estimulam a produção de linfócitos. Então, é também uma glândula, a gente pode considerar uma glândula endócrina aí, por esses hormônios. E aí tem o fígado. Cara, o fígado tem mais de 30 funções, fundamental, produz bile e tudo mais. Só que ele também tem uma função endócrina. Repara que o fígado, ele libera a somatomedina. A somatomedina, ela é ativada junto com o hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento liberado no sangue vai liberar também somatomedina. Essa somatomedina vai atuar ali no crescimento, no desenvolvimento dos músculos. Então, eles estão atuando mais ou menos que junto. Liberou o hormônio do crescimento, liberou somatomedina. Ok? Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Eu sei que é muito nome, é muito conceito, mas, gente, tem que fazer. Isso aqui, a aula de sistema endócrino, é isso. Óbvio que o mais importante eu estou falando para vocês. Isso aqui, por exemplo, é super importante. E a relação entre insulina e glucagon. Enfim, o que é mais importante eu estou dando maior ênfase. Outras coisas que é menos importante, é bom saber que se cai na provinha lá, tem aquela memória, de repente, vestigial, que você acaba marcando a certo. Ok? Agora, vamos para o último quadro aqui, vai mudar. Dando sequência agora ao último quadro, meus neurônios já estão fritando aqui, é tanta informação, tanto nome, mas estamos juntos, gurizada. Vamos com muita calma, que é uma das aulas que mais tem informação dentro da biologia. Então, olha só, 10, os rins. Ai, professor, rins também? Também, gente. Os rins produzem a renina e a dihidroxicolecalciferol. Vamos de novo. Dihidroxicolecalciferol. Que nomezinho, né? Olha só todas as funções desses hormônios. Vai ter um estímulo. Eles estimulam o córtex das glândulas adrenais. Regula a pressão arterial, né? Pode aumentar a pressão arterial, isso é importante porque, veja, se você absorve mais sal, você vai aumentar mais o teu nível de sangue, o teu volume sanguíneo e vai também aumentar a pressão arterial. Ocorre com esses hormônios a absorção de cálcio e se os teus ossos fazem a absorção de cálcio, também vai acontecer a calcificação dos ossos. É importante você rever lá na nossa aula de sistema excretor, sistema urinário, a gente fala um pouco também da renina, esse complexo ali que tem interação também com outros hormônios, ok? Então os rins também podem ser considerados órgãos do sistema endócrino. Aí o coração, aí cai esbuteado do bolso de muita gente. Que fala, como assim, professor? O coração também é um órgão endócrino? Claro, ele tem a sua função endócrina, muito embora a gente sempre estude que a principal função dele é bombear o sangue. Mas também ele libera o que a gente chama de fator natriurético. Esse fator natriurético, ele vai atuar também nos rins. Então ele é produzido no coração e atua lá nos rins, aumentando a excreção de sódio, também regulando o volume da urina. Então o coração tem ligação com os rins. Que interessantíssimo, né? Aí tem o estômago. Gente, o estômago também pode ser considerado do sistema endócrino. Ele libera a gastrina. É um hormônio produzido por glândulas ali que estão na parede do estômago. E essa gastrina vai estimular a produção do suco gástrico. Interessante, é importante liberar o suco gástrico porque é ele que vai fazer a digestão ali no estômago. Beleza? Aí tem 13. O duodeno, seguindo aí o duodeno, essa porção depois do estômago ali, né? Ok? E o duodeno ele vai secretar os hormônios secretina e colecistocinina. Com calma, vamos com calma, olha só.
Esses dois hormônios vão estimular, o primeiro, a secretina, estimula a produção de suco pancreático. A colecistocinina estimula a produção de bile e de outras enzimas pancreáticas. Mas, professor, por quê? Por que tem que estimular? Repara, se a comida está chegando aqui nessa região, vai liberar esses hormônios e vai liberar daí. Esse hormônio vai estimular o suco pancreático, a bile e as enzimas pancreáticas. Por quê? Porque é ali que vai acontecer a digestão agora, mano, velho. Então, chegou no duodeno, pá, libera esses hormônios para que a digestão possa acontecer ali também. Mas repara que esses dois hormônios, mais o enterogastrina, mais a enterogastrina, todos esses hormônios, esse, inibem os movimentos, a motilidade do estômago. Por quê, professor? Porque se a comida já saiu do estômago e agora está no duodeno, está chegando ali, ele manda, ó, o estômago, tá na hora de parar, deixa com nós aqui, tudo bom, tranquilo, ok. Importante isso, né? Bom, e aí o duodeno também tem essa função endócrina. E aí sim, vamos para uns mais hardcore importantes aí. No homem, os testículos, é um par de testículos, e claro, a gente sabe que nos testículos, a gente já teve aula lá de espermatogênese, e são produzidos os espermatozoides, mas aqui que tem a diferença, porque o homem produz muita testosterona, muito mais testosterona que a mulher, justamente por causa dos órgãos, os testículos. E a testosterona vai favorecer a espermatogênese. O que regula um adolescente lá começando a adolescência a começar a produzir espermatozoides é porque ele começa a produzir a partir das gônadas muita testosterona. Essa testosterona chega no sangue e fala, opa, tá na hora de reproduzir, vamos produzir espermatozoides. Claro que criança com 12 anos não tem idade, digamos, emocional, afetiva, a adulteracidade suficiente para ser pai, né? 12 anos. Só que imagina, pensa aí há 1 milhão de anos, 2, sei lá quantos milhões de anos atrás, as pessoas naquela época viviam 20 anos, então com 13 anos, 14 anos tinha que ser pai, aos 18 tinha que ser vô praticamente, né? E aí, além de produzir os espermatozoides, o que relativamente começa cedo, né? Antes até da maturidade do corpo, sexual do corpo, também começa a formar os caracteres secundários masculinos. Bom, quando a testosterona cai na tua corrente sanguínea, você começa normalmente o aparecimento de barba, o engrossamento, musculatura, a voz ficar grossa, né? Essas características, o pelão, sabe? Aqueles pelos saltando aqui para o sovacão, peludão, sabe? Pelo nas pernas, mais ou menos isso. Claro, né? Muitas pessoas falam, professor, então quer dizer que se eu não tenho barba, eu não tenho testosterona? Não tem nada a ver. A barba, ela cresce em presença de testosterona. Mas de nada adianta tu ter muita testosterona, mas tu não ter a genética para produzir barba. Então não adianta, tu pode até injetar mais testosterona que não vai sair barba daí, ok? E as mulheres que injetam, às vezes quer virar bodybuilder, né? Isso é um erro, né, gente? Tu faz uma suplementação de alimentação, tudo ok, mas meter hormônio masculino, meter testosterona, vai engrossar a voz. A mulher começa a engrossar a voz, fica a tendência a ter um queixo mais quadradão, fica literalmente mais musculosa. Isso porque a testosterona no corpo da mulher, se ela tem essa genética, ela vai desencadear os caracteres secundários sexuais masculinos na mulher. Por isso que claro, testosterona, tu injetar sintética, aí, problemas cardíacos, destrói fígado, testículo, não caem nessa, gurizada, não caiam nessa, ok? Claro, mas professor, eu já li num artigo que reposição hormonal, injetar testosterona, é até aconselhável. Claro que é aconselhável para pessoas que estão produzindo testosterona abaixo e ela controlada por médico. Aí é aconselhadíssimo, né? Tem até reposição hormonal, o Vitor Belfort, lutador de MMA, fazia isso aí, depois proibiram lá. Por quê? A reposição hormonal, se tu fizer um exame, tu tá com testosterona abaixo do normal para tua idade. E aí tu faz um suplemento de testosterona para ter o que é considerado normal. Isso não há problema. O problema é os caras que ficam se injetando. E tem uns ainda que são tão burros que injetam silicone, ficou com uns bração desse tamanho, acho que é bonito, né? Uns trapézios assim, tudo aquilo ali, tu aperta, põe um alfinete e explode o músculo. Bom, aí tem o ovário. O ovário, obviamente, é a gônada feminina, então vai produzir os hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno atua nos caracteres secundários femininos. Qual é? O acúmulo de gorduras formando as mamas, acumula mais gordura no quadril, a voz não fica grossa, né? Ela tem uma tendência a não ser grossa, assim como é a de homem. Mas, professor, tem mulheres que crescem barba? Claro que sim. Se a mulher tem a genética para crescer barba, o pouquinho de testosterona ela pode crescer aí. Tem o buço que fala, né? O pelo. O pelo é normal, pessoal. Todo mundo tem pelo, mamífero tem pelo. Uns vão ter mais, outros têm menos. Na testosterona é induzido a maior quantidade de pelos. Então, os caracteres secundários
feminino também. Aí vai ter o amadurecimento ali de todo o sistema reprodutor feminino, ela passa a menstruar também, né? A ter o ciclo menstrual. E aí vamos ver. O crescimento do endométrio. O endométrio é a porção interna do útero, esse hormônio faz com que cresça para receber o embrião lá fecundado, né? O óvulo fecundado, chega o embrião lá e a mulher fica grávida. Então, tudo estimulado por esse hormônio. E a progesterona, te liga, mantém o endométrio. Pronto. Então, se a mulher está com níveis altos de progesterona e ele não cai, o endométrio segue firme ali. Mas, obviamente, quando a mulher vai menstruar diminui a progesterona e aí a mulher tem a temida e tão ruim menstruação. E aí também, deixa eu ver, ok? Tá, beleza. Então, isso aqui é... professor, e tem problema o homem injetar estrógeno ou progesterona? Estrógeno, por exemplo? Tem, né? Na verdade, não é que vai ter um problema, tu vai morrer. Não, só que o que acontece? Se o homem tiver estímulos do estrógeno, por exemplo, ele vai começar a produzir os caracteres secundários femininos também. Então, ele tende a ficar mais sensível. O hormônio é tudo, né, cara? Tende a ficar mais sensível. Pode ter aparecimento de mamas, né? Se o homem tem a genética para tal. E alguns caracteres secundários, claro que o homem não vai menstruar tomando esse hormônio porque ele não tem útero, né? Mas ele adquire isso aí. E aí, olha que interessante, a placenta, que é desenvolvido junto ali com o embrião, quando o feto começa a se desenvolver, a placenta, logo no início do desenvolvimento da placenta, ocorre a liberação da gonadotropina coriônica. Essa gonadotropina coriônica, esse hormônio, ele vai manter a gravidez. De que forma? Aumentando, estimulando a produção de progesterona. Se a progesterona está alta, o endométrio continua desenvolvido e a mulher não menstrua. Por isso que depois que a mulher engravidou, ela vai ficar 9 meses sem menstruar, justamente porque a placenta está produzindo esse hormônio, depois o bebê nasce e volta novamente o ciclo, ok? Vale lembrar uma coisa interessantíssima, pisurada, que eu vou lançar para vocês aqui, deixa eu ver. Ixi, quanto tempo tem aqui? 9, essa aula deve estar com quase 40 minutos. Ok, agora eu só vou falar aquele bate-papo de final de aula, o conteúdo em si já foi. Te aconselho a deixar. Agora, se quiser, já vai esticando na cadeira, só escuta aqui o professor, estrala os dedos, né? Dá-lhe aquela que assim, pega o teu café, vai lá na cozinha, aumenta todo o volume do computador, põe nos fonezinhos e vai caminhar pela casa agora. Agora é aquele momento de um bate-papo aqui, que eu vou falar sobre drogas, gurizada. Drogas ilícitas, eu tô falando. Tudo isso que a gente falou, de todos esses hormônios, pega adrenalina, tudo. Isso, quando você usa essas drogas ilícitas, né? Pensa aí, cocaína, cada chá de cogumelo, esses cogumelos alucinógenos, Boa Noite Cinderela, todas essas porcaria aí de drogas que são ilegais, drogas ilícitas, são um grande problema porque causam uma grande confusão aqui, gente. Os hormônios ficam completamente desregulados e atua não só em hormônios, atua no sistema nervoso também. Então, fazendo um link lá, com a aula de sistema nervoso, quando se usa drogas, essas drogas, elas destroem, desregulam tudo isso aqui. E nós não estamos nem entrando aqui se eu sou a favor ou contra a legalização da maconha. Isso é uma outra coisa. Eu tô falando dessas drogas pesadas mesmo, tipo cocaína. Claro que a maconha também vai desregular isso aqui. Mas o assunto a gente podia até fazer um vídeo falando sobre os prós e contras da legalização ou não da maconha. Que é dizem a porta de entrada, a droga das portas de entrada ali, porque ela é a mais amena, digamos assim. Mas óbvio, se a pessoa é dependente química e usa uma maconhazinha ali, no outro dia vai ter que usar 2, 3, 4 e de repente já tá entrando numa cocaína, numa heroína, no crack. E cara, as consequências são muito graves, porque tu nunca sabe se tu é um dependente químico até se expor à substância química. Se tu não é, se a pessoa não é dependente química, ela vai ter usado a droga e depois se quiser parar, ela literalmente para. O dependente químico é doença. Não tem, a pessoa não consegue, é mais forte que ela. É que nem tu tá há 3 dias sem dormir e querer ficar o dia inteiro acordado. Vai chegar um ponto que tu dorme automaticamente. O dependente químico, ele tá com tudo isso, tanto a função nervosa quanto a função hormonal totalmente desregulado. Ele se torna dependente daquilo. Lembra que eu brinquei, cadê? Falei aqui da adrenalina, acho que eu já apaguei, né? Já apaguei. E a adrenalina é uma coisa que vicia. O vício, isso acontece com remédio. A gente já te perguntou, por que talvez isso tenha acontecido contigo? Professor, eu tomo um remedinho para dor lá. Bom, tô com dor, tomo remédio. Ok, passou a dor.
tô bem, não sei o quê. No dia seguinte, toma de novo. No outro dia, toma de novo. Tu vai ver que daqui a umas 2, 3 semanas, tu pode tomar este remedinho pra dor e ele vai parar de fazer efeito. Tu fala, pô, tomei o remédio e continuo com dor. Aí tu toma 2, melhorei. Toma 2, melhorei. No outro dia, toma 2. Daqui a pouco, poxa, mas 2 não adiantou mais. Aí toma 3. Porque quanto mais você toma, mais receptores o teu corpo produz. E aí, por mais que tu tome, imagina que tu produziu 5 receptores. O remédio cura 3. Tu ainda tá com dor. Aí tu vai ter que tomar 2 remédios. Aí teu corpo produz outro. Aí tu vai ter que tomar cada vez mais. É isso que acontece com a droga, com o dependente químico. O efeito que causava toda aquela euforia, toda aquela sensação de poder, no início era uma coisa. Daqui a tanto tempo usando, tu vai ter que usar a droga não para tu te sentir eufórico, para tu te sentir como tu estivesse indo ao normal. Senão tu sente dor, tu sente euforia, tu não consegue se concentrar, destrói família, destrói muitas coisas. Então, gente, pelo amor de Deus aqui, nunca entre na droga. Ah, professor, mas eu sou a favor da legalização da maconha. Se tu és a favor da legalização da maconha, tu vai lutar para legalizar a maconha, mas tu não vai usar a maconha antes dela ser legalizada. Isso é ética, pessoal. Sabe por quê? Vai falar, mas só uma maconhazinha. Mas a maconha que tu compra do traficante ali da esquina é o dinheiro que financia a compra de armas, que financia os assaltos, que destrói a sociedade, pessoal. Não fossem as drogas, tudo isso que a gente vê aí, quem é do Rio de Janeiro sabe o caos que vive nos últimos anos o Rio de Janeiro. Se não fossem as drogas, nós viveríamos num mundo com muito menos criminalidade. A grande parte, eu não tenho dados aqui, eu estou falando pelo que eu leio, pelas notícias, tá? A grande parte da criminalidade está envolvido com droga, seja o traficante ou seja o dependente químico que vai roubar, que vai matar, que vai se prostituir. Pessoal, a dependência química faz o cara eu digo o cara no sentido de pessoa, o homem, a mulher, se prostituir em troca de um baseado, em troca da cocaína, da carreirinha de cocaína. Então, gente, imagina quem em sã consciência iria se prostituir para trocar por droga, né? Quem faria isso? Se não uma pessoa dependente química. E aí tu pensa assim, poxa, mas até uma novela, eu era noveleiro, né, na minha época de juventude, sentava com a minha mãe velha lá, a gente tomando um chimarrão e via a novela. E lá eu vi a novela, qual é o nome da novela agora? O Clone. O Clone tratava do clone, foi uma das novelas uma das coisas que me fez gostar de biologia, e tratava também a dependência química. E lá mostrava isso, o cara lá, as pessoas dependentes, isso tu pode ver, tu pode ler sobre isso. Ela não consegue, ela literalmente tira coisas de dentro de casa, ela rouba o filho, ela rouba os pais para conseguir comprar droga. E aí tu imagina todo esse problema que causa. Desregula tudo isso aqui, desregula o sistema nervoso, desregula a tua vida. Então, mano velho, não entra nessa aí, ok? Tamo junto aí, gurizada, tamo junto. Ah, professor, mas e se eu tomar uma cervejinha numa festa? Tu é maior de 18 anos? É, beleza, não é proibido, então toma a tua cervejinha. Mas droga proibida, não pode, ok? Gurizada, não vou me estender demais, que senão a sala já ficou bastante. Ó, uma satisfação imensa, finalizando mais um módulo, agora já genética, mano, velho. Vamos com tudo, gurizada, um grande abraço e nos vemos muito em breve nas próximas videoaulas. Tchau, tchau.